Fala aí, torcedor do São Paulo. Chegando importantes notícias no Tricolor. Mas antes, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Para fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, o presidente Júlio Casares decidiu abrir o jogo sobre reforços. Ele participou de uma entrevista na TNT Esportes e foi perguntado especificamente sobre Oscar e Thiago Mendes. A resposta do presidente, abre aspas, o São Paulo está atento a jogadores com potencial. O Oscar e o Thiago Mendes já vestiram as nossas camisas, mas todas as decisões precisam ser bem discutidas. É necessário ter certeza de que haverá um retorno financeiro ao trazer novos atletas. Precisamos ter um planejamento junto à comissão técnica quanto às necessidades do elenco. E o Júlio completa, talvez a frase mais importante, nesse momento as laterais são fundamentais, fecha aspas. O presidente Júlio Casares meio que colocando de lado as chances de contratação do Oscar, 33 anos de idade, passagem pelo São Paulo das categorias de base, ele joga só 13 partidas antes de se mudar para o Inter. E do Thiago Mendes, 32 anos de idade, ele esteve no Tricolor entre 2015 e 2017. Tenho contado para vocês que o São Paulo vai ter um afrouxo, ele vai ter uma redução financeira na próxima temporada, o orçamento vai ser muito mais enxuto, até por isso os reforços contratados serão mais modestos. A saideira sobre o Tricolor, o presidente respondeu sobre o Zubeldia, abre aspas, seguimos com o Zubeldia até o fim do ano. Após o campeonato, definiremos nossos planos para 2025 e 2026, fecha aspas. Curtiu o vídeo? Deixa para de notícias sobre o São Paulo, quero te contar com exclusividade que Sabino, reforço contratado sem qualquer custo e dono de um dos menores salários do atual elenco, interessa a um clube russo. Não há proposta oficial na mesa do São Paulo, mas um dos seus representantes já me contou que há uma sinalização de oferta para 2025 de 4 milhões de euros. Seria um baita trunfo para o São Paulo, que o contratou sem custos e hoje é dono de 80% dos direitos econômicos. O Sabino ficou com os outros 20%. Aí você pode estar se perguntando, Nicola, mas o Santos não tinha direito a um percentual? Sim. Alexandre Galo abriu mão dos 10% a que tinha direito o Santos, alegando ou entendendo que o Sabino não jogaria no Peixe. Hoje a curiosidade é que o Luan Pérez é titular do time, contratado a um custo de R$700 mil por mês. Quero te contar que nesse momento o Sabino não recebe 1/10 desse valor, embora na próxima temporada, com o reajuste já sacramentado, os vencimentos do Sabino vão pular para R$150 mil por mês. Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre a atuação do Sabino até aqui com a camisa do Tricolor. Sim, sou de açúcar, sou docinho. Já parou de chover, graças a Deus, aqui na Zona Oeste, na Marquês de São Vicente. Tudo tranquilo por agora, tudo muito calmo por aqui. E vamos passando as informações do São Paulo para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva, a rapaziada passando por aqui. E olha só, o São Paulo volta a campo no próximo sábado, né, para pegar o Criciúma fora de casa, jogo importante aí do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o técnico Luiz Zubeldia vai ter que mexer na lateral esquerda, porque o Wellington está suspenso. O Wellington não vai jogar essa partida, tomou o terceiro cartão amarelo contra o Vasco. Então quem deve jogar ali é o Jamal Lewis, jogador lá da Irlanda do Norte, recém-contratado aí pelo São Paulo, estava lá no Newcastle da Inglaterra, pode ganhar uma chance como titular. Com isso, o técnico Zubeldia pode mexer no time, porque o Jamal Lewis é um pouco mais ofensivo do que o Wellington, pode tirar, por exemplo, o Igor Vinícius, que jogou na lateral direita contra o Vasco, que é um jogador ofensivo também, pôr o Rafinha para tentar recompor um pouco ali o setor defensivo, pode jogar com 3 zagueiros, vamos ver como que ele vai armar esse time aí. O Alisson e o Patrick, que estão recuperados aí de suas respectivas lesões, né, o Alisson de uma fratura no tornozelo e o Patrick de uma fratura na clavícula, já estão trabalhando com bola aqui no CCT da Barra Funda, mas ainda não ali com os demais jogadores, sozinhos, evitando contato com os demais atletas, até porque estão voltando agora de lesão. O Alisson, existe a expectativa que ele volte a atuar ainda nessa temporada, como eu venho dizendo aqui ao longo dos últimos dias no Gazeta Esportiva. O Caleri, esse jogo contra o Criciúma, pode ser muito importante para ele, porque vive um jejum aí de gols, não marca desde o dia 3 de agosto lá contra o Flamengo, vitória do São Paulo 1-0, gol do Caleri no Morumbi desde o dia 3 de agosto, então muito tempo sem marcar. Esse jogo pode ser importante para o Caleri diante do Criciúma. O Criciúma, inclusive, viu, Michele e amigos que estão acompanhando aí o Gazeta Esportiva, vive um surto de gripe lá em seu elenco, então 5 jogadores do Criciúma com gripe forte, o próprio técnico da equipe do Criciúma, Cláudio Tencati,
Vicente também está muito gripado. Vamos ver como que vai ser esse Criciúma que vai enfrentar o São Paulo em casa no próximo sábado. Deve ter muitos desfalques e é um jogo importante então para que o São Paulo faça pontos. Aproveite aí essa situação do Criciúma, situação chata, claro, de saúde, mas o São Paulo podendo aproveitar esportivamente dentro do campo para ganhar 3 pontinhos e seguir na briga por uma vaga aí direta na Libertadores do ano que vem. Tá certo, Michele? Se proteja saindo daí, porque falaram que tá caindo um dilúvio na Paulista. Beijo grande. Tá chovendo ainda aqui? Já parou, Zé. Já parou. Nosso amigo aqui, bombeiro, já avisou. Pode falar, vamos lá. Vamos falar do... Não, é que eu ia fazer uma pergunta pro Alex. Se ele conhece o Jamal Lewis. Conhece o Jamal Lewis? Conheço. É bom? Né? Bom? Se fosse muito bom, ele já seria titular no lugar do Wellington, né? Mas quem sabe ele pode ainda corresponder. Vamos ver. Tá. Bom, deixa eu falar rapidinho. O Varela lá. O que aconteceu com o Varela, jogador? O Alex lá? que sabe Não, de todas as... São Paulo, semana de calmaria após a boa vitória contra o Vasco por 3-0 no último dia 16, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Vitória essa que deixou o São Paulo em condições de brigar pelo G4 do Campeonato Brasileiro, tendo como principais concorrentes à sua frente a equipe do Flamengo e também do Fortaleza, sem esquecer do retrovisor, já que o Internacional encostou e ainda tem o Bahia. No próximo sábado, o São Paulo vai até Criciúma, onde enfrenta a equipe da casa pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Luiz Beldia tem apenas um desfalque do time considerado titular. O lateral esquerdo, o Wellington, suspenso com o 3º cartão amarelo. Em seu lugar, provavelmente deve entrar o lateral direito, Jamal Lewis, o irlandês, que já jogou com o Zubeldia nesta posição, ou até mesmo uma opção ali tendo o Lisiero. Do lado direito da lateral do São Paulo, o Igor Vinícius foi titular contra o Vasco, mas a tendência é que Rafinha volte ao time. Luiz Beldia ainda conta com os retornos da sua zaga titular, os zagueiros Arboleda e também Alan Franco, que estavam suspensos na última partida. Em relação aos jogadores que seguem no departamento médico tratando as suas lesões, todos eles foram a campo nesta quarta-feira. O lateral Patrick e também o volante Alisson seguem em transição física com os preparadores físicos e isso inclui trabalho com bola no campo, mas sem o contato físico. Já o volante Pablo Maia e também o meia Michel Araújo seguem entregues aos fisioterapeutas. São Paulo ainda fará mais 2 treinos antes da viagem de voo fretado na próxima sexta-feira para Criciúma. No sábado tem esse jogão contra o Criciúma, valendo ali, talvez, dependendo dos tropeços do Flamengo, uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. De gestão de elenco, de gestão de diretoria com treinador, para a gente voltar a falar do Júlio Casares no São Paulo, que voltou a falar do Zubeldia. Olha só o que ele disse. Por favor, JP, coloca na tela aspas. Eu não gosto de pensar muito à frente, às vezes vem uma seleção, faz o convite, ele vai embora. Eu disse a ele que seu trabalho por enquanto está sendo muito bom e fizemos planejamento para os 9 jogos. Isso antes do jogo contra o Cuiabá. Embora o futebol seja dinâmico, vamos trabalhar semana a semana, jogo a jogo. Isso acho que é o principal, né, Hernan? Porque não estamos fritando, mas vamos trabalhar jogo a jogo. Ele é um morde-a-sopra, né? O presidente Júlio Casares, ele completa um pouco a entrevista dada ao canal TNT, a Priscila Senhorães, a repórter, mais ou menos o que ele já tinha dito em Cotia, né, na apresentação dos novos equipamentos, onde eu e o Éder Traschini estivemos lá, falando do Zubeldia, jogo a jogo. Ele não crava que ele vai ter o Zubeldia em 2025, mas ao mesmo tempo também não fala que o Zubeldia não vai ser o técnico em 2025. Então a sensação que eu tenho, e aí é uma leitura que eu estou fazendo, conhecendo o bastidor do São Paulo e conhecendo um pouco do que é a gestão do Júlio Casares, é o termômetro da torcida do São Paulo, que quer o Zubeldia e confia no trabalho dele, e os números mostram que ele é o melhor técnico, com o melhor aproveitamento dos últimos técnicos que passaram pelo São Paulo. E a torcida está com o Zubeldia, e ao mesmo tempo existem algumas questões internas de questionamentos naturais, que é o que eu e o PVC a gente vem noticiando já há algumas semanas aqui no De Primeira. Algumas questões de trabalho mesmo, de dia a dia, de internos, de uso de jogadores, de uso de reforço e tudo mais, e que tudo bem, que passa por uma avaliação. Então o Júlio Casares está ali tentando equilibrar o ambiente do São Paulo. E essa resposta, para mim, ela é muito clara, que ele está tentando equilibrar. É jogo a jogo. Casares adora tom otimista por Oscar, mas São Paulo não terá viabilidade de contratação.
O Bolave Brasil apurou a possibilidade de Oscar chegar ao São Paulo na próxima temporada após a entrevista do presidente Júlio Casares. Oscar e Thiago Mendes em 2025. Júlio Casares falou à TNT Esportes sobre chance de Oscar e Thiago Mendes defenderem o São Paulo em 2025. O mandatário adotou um tom otimista para a chegada do meio-campista que disputou a Copa do Mundo de 2014 poderia ser viável. No entanto, conforme apurou a reportagem do Bolave Brasil, a possibilidade de isso acontecer é difícil. Oscar teria vencimentos bem elevados para o futebol brasileiro e acena com a possibilidade de ganhar algo significativamente maior do que Lucas Moura ganha hoje, sendo o maior salário do elenco. Além de tudo, o jogador tem preferência por atuar nos Estados Unidos. A ideia seria realizar os sonhos da família de morar no país norte-americano. A tendência é dele acertar tudo e em dezembro deste ano. Casares sobre Oscar e Thiago Mendes. O São Paulo sempre está de olho em jogadores com grandes condições. Oscar e Thiago Mendes já vestiram nossa camisa. Tudo tem de ser bem conversado. Temos de ter garantias que algum dinheiro saiu para entrar outro, afirmou o comandante. Temos de compor com a comissão um quadro de necessidades. Hoje precisamos de laterais, todos sabem. Trouxemos Lucas, trouxemos Luiz Gustavo, Rafinha e isso nos faz achar que esse mix de atletas da base com experientes. Oscar e Thiago são grandes jogadores, continuou. Depende de equação financeira. Para entrar um jogador, tem de sair outro em condição de receita, senão vamos estourar o orçamento, concluiu o presidente na entrevista da última terça-feira, 22. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!